Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática, aula 14, ok? Então assim, dentro daquela metodologia que a gente falou para vocês, tentando fazer o maior número possível de questões do teu Enem e relembrando a matéria, entende? De novo, isso aqui não é um curso de matemática, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para você relembrar alguns conteúdos e ver as aplicações práticas. Dentro dessas aulas livres, assim, separadas, eu do Roberto, que vai ser o professor de matemática 2 de vocês, nós separamos em matemática 1 e 2, eu fiquei com uma parte e a gente está quase terminando essa parte, ok? Num segundo momento, quando nós estivermos juntos, a gente vai discutir as questões, como a gente comentou, dos Enems mais recentes, para você ter a certeza do que vai aparecer no teu Enem, beleza? Dentro das questões que mais apareceram em todos os tempos, são essas questões de sequências, que ficou com a minha parte, ok? Sequências PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, ok? Vamos dar uma olhadinha que a gente preparou para vocês. Venha para cá, veja a figurinha, tá lá. O que é PA? Tem um cara que vocês vão escutar com o Cornélio depois e com os outros professores de biologia, que ele chama Thomas Malthus. Acho que era com TH. Thomas Malthus. Essa criatura, um tempo atrás, era visto como o guru do fim do mundo. Então, assim, a teoria dele dizia assim que a alimentação do mundo ia crescer em progressão aritmética, PA, e o número de habitantes da população do mundo ia crescer em PG, ou seja, progressão geométrica. O que é isso? Vamos ver lá. O que é PA? PA é uma sequência de números, ok? Ou cada número a partir do segundo, ou cada termo a partir do segundo, é igual ao anterior, somado a um valor constante chamado de razão. Por exemplo, imagine assim, escolha um número qualquer para começar aqui, 5. Escolha uma razão qualquer para você usar aqui, 3. Então, uma sequência que o próximo número vai ser igual ao anterior, somado com a razão. O próximo número é o anterior com a razão. O próximo número, o anterior com a razão. E assim, sucessivamente. Beleza? Isto é uma PA. Ah, precisa ser só somado? Não. Podia ser uma coisa assim. Teu primeiro número poderia ser 2,5 e a tua razão poderia ser alguma coisa do tipo menos 0,2. Então assim, o próximo seria 2,3, o próximo seria 2,1, o próximo seria 1,9 e assim sucessivamente. Os termos são separados por vírgulas ou ponto e vírgula quando já tiver vírgula. Beleza? Isso é uma PA. O que o tio Thomas Malthus falava lá? Então assim, o problema da tal da PG, da progressão geométrica, é que o crescimento é muito mais rápido. Por quê? Enquanto na PA a razão era somada, na PG a razão é multiplicada. O que seria uma PG? Só para vocês ficarem escutando a minha voz linda. Uma PG é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual, para ver os olhinhos também, é igual ao anterior multiplicado por um valor constante chamado razão. Então assim, na PA é somado e na PG multiplicado. Então imagine assim, um termo qualquer, por exemplo 3, e uma razão na PG, por exemplo 2. O próximo termo seria 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 e assim vai. Ah, professor, mas só aumenta isso? Não. Na PG pode acontecer alguma coisa assim. O mesmo 3, imagine que a razão fosse 1/3. Se você multiplicar 3 por 1/3, você vai ter 3/3, que é 1. 1. O 1 horroroso. 1. O próximo termo, 1/3. O próximo, 1/9. Um próximo, 1/27. E esses valores estão caindo. Bacaninha. O que mais? Ela pode ser, inclusive, uma PG oscilante, em vez de crescente e decrescente. Como isso? Basta que a razão seja negativa. Então imagine uma coisa assim, por exemplo, teu primeiro termo é 5 e a razão é menos 2. O próximo termo, menos 10. O próximo termo, mais 20. O próximo, menos 40. Então assim, é uma PG onde o primeiro termo é 5 e a razão é menos 2. O que acontece com o sinal? Vai oscilando, vai trocando. Beleza? O que mais tem que saber dessas coisas? O seguinte, embora a maioria dos exercícios de PA e PG no seu Enem possam ser feitos sem fórmula, imagine uma coisa assim, sumam números, desapareçam da minha frente. Imagine assim numa PA e na PG também. Você chama os termos de A1, A2, A3, A4,
A significa termo e o númerozinho que está no índice aqui embaixo significa posição. Existe uma criatura chamada de fórmula geral da PA. Vamos lá para a fórmula geral. Geralda não, né? Geralda é o nome da tia minha. Não, daí. Fórmula geral da PA. Então o que acontece? Para você chegar, por exemplo, no segundo termo a partir do primeiro na PA, eu tenho que pegar o primeiro e somar uma razão. Para eu chegar no terceiro termo a partir do primeiro, eu tenho que somar essa razão uma vez e mais uma segunda duas vezes. Para você chegar no quinto termo, por exemplo, a partir do primeiro, soma uma, duas, três, quatro. Mais 4 razões. A fórmula geral da PG é uma coisa assim. Um termo qualquer, a N, é o enésimo termo. Significa o quê? Um termo qualquer. O enésimo termo é o quê? Igual ao primeiro. Por que o primeiro? Porque eu consigo achar todos os termos em função do primeiro. Mas, quando aqui era o segundo, tinha uma razão. Quando aqui era o terceiro, tinham duas. Quando aqui é o quinto, 4. O número que está na frente da razão do R é sempre um a menos do que o do índice. Então se aqui for 4, aqui vai ser 5. Então se aqui for 5, ali vai ser 4. Se aqui é N, aqui é N menos uma razão. Essa é a fórmula geral da tua PA. Serve para que a fórmula geral da PA? Para você achar um termo qualquer, o enésimo, para você achar o primeiro termo, para você descobrir qual é o número de termos que ela tem, número de termos, e para você descobrir, caso não saiba, a razão. São 4 valores numa mesma fórmula. Vejamos na tua PG. Que PG o que, rapaz? A PG, deixe de ser neura. Na PG vai funcionar do mesmo jeito, só tem uma frescurinha aí que matemáticos gostam de chamar a razão de PG com a letra Q. Em vez de usar R, eles usam a letra Q. Ninguém vai morrer se usar outra. Então imagina uma PG. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Se você quiser chegar no segundo termo a partir do primeiro, lembre-se que a PG é multiplicada, então eu tenho que multiplicar por uma razão. Ah, beleza, já viu o que vai acontecer, professor? Se você entender o que acontece com a PA, certamente você vai ter ideia do que acontece com a PG. O que acontece com o teu terceiro termo? Para você chegar no terceiro, eu tenho que partir do primeiro e multiplicar por duas razões, ou seja, por ela ao quadrado. Para você chegar no quinto, por exemplo, eu tenho que partir do primeiro, 1, 2, 3, 4. E tem que multiplicar pela sua razão 4 vezes. Ou seja, concluam comigo aí, qual é a fórmula geral da PG? A fórmula geral é assim, para você achar um termo qualquer. O AN, eu preciso do primeiro, pode ver que tem o primeiro em todas elas, vezes o que? A razão. Quantas vezes? Quando aqui é 2, 1 a menos. Quando aqui é 3, 1 a menos. Quando aqui é 5, 1 a menos. Quando aqui é N, 1 a menos. Essa é a fórmula geral da sua PG. Para a alegria de todos, não encontrei nesses Enems desde 98 até o 2014 nada do tipo usar fórmulas em PG. Que bonitinho, né? Então vamos lá. Vamos ver o que o Enem nos reserva. Olha que amor, nos últimos anos, a corrida, tá com... Isso são... vamos lá, pô, vamos parar de falar de comida. A corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje. A quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Ó, aqui te dá uma dica, aumenta progressivamente, vai crescendo o número de adeptos. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Bacaninha. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 km no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. Então assim, criatura corre 3 km. Vocês viram que assim, já não está legal, né? Quilômetros e metros. Então assim, vê se concorda que ele anda 3.000 metros no primeiro dia, e vai aumentando 500 por dia. Então no segundo, 3.500 metros. No próximo, 4.000 metros. O Forrest Gump vai correr o mundo inteiro. Aumentando 500 a partir do segundo. Tá lá. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse no máximo 10 quilômetros. Ou seja, 10.000 metros. Quando ele chegar em 10.000 metros, o médico falou, não faz isso não que... você vai acabar estabacando, vai cair morto aí, beleza?
Então, lá, se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento do treino só poderá ser executado em exatamente, ou seja, qual é o número máximo de dias que ele pode usar esse planejamento. Depois daquilo ali ele pode correr sempre 10 e acabou, mas para você continuar nessa história de ganhar 500 a cada dia, quanto tempo ele pode fazer de treino, beleza? Vamos dar uma olhada lá. Quer ver, ó? Pelo que a gente viu, essa coisa começa assim: 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 e aí vai. Para a alegria de todos, se você não tiver a mínima ideia que esse troço é uma PA, você vai somando de 500 e 500 até chegar em 10.000 e conta o número de dias e ninguém vai morrer por causa disso. Beleza? Bem isso, tranquilinho? Então assim, se você souber que é PA, você ainda pode correr em erro, mas vamos ver o que acontece lá. Então assim, ó, ele correu no primeiro dia, vamos ver se era isso que estava bem claro, ó. Correndo 3.000 no primeiro dia. Então assim, na tua sequência, esse é o primeiro dia. Esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Existem uns dias no meio do caminho e no último dia, 10.000. Por que a N? Porque eu não sei a posição. Se eu soubesse que o último dia é o 20º, eu não precisava fazer conta. Dizia que ele ia correr 20 dias e acabou. Beleza? Então assim, aquele ali é N. O que significa N? Índice N. O N é a posição não conhecida ainda, tá? Se você lembra da fórmula, você vai assim: a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é a N? A N é um termo qualquer, normalmente o último, mas é um termo qualquer. A N, eu quero chegar até o 10.000, então é esse que eu quero descobrir qual é a posição. O que é a 1? A 1 é o meu primeiro termo, tá aí. O que é N menos 1? N é um número de termos. Se eu já soubesse qual é o número de termos, eu não precisava estar fazendo esse cálculo. E R é a razão. R vai ser esse crescimento constante. Como essa coisa é uma PA, está sendo somado de 500 e 500, a razão é 500. E aí? Aí vamos fazer aquilo que a tia mandava fazer no prezinho 1. Esse 3.000 está somando, passa para lá, subtraindo. 10.000 menos 3.000, 7.000. Vou bancar o preguiçoso. Esse 500 iria multiplicar. Esses aqui são os conselhos para você sofrer menos na vida. Depois falaremos sobre casamento e dinheiro. Daí é o seguinte: se você fizer a multiplicação de 500 por N e 500 por 1, porque você é obrigado a fazer a distributiva, tá? Se você fizer isso, daqui a pouco vai aparecer assim: 500N. E esse 500 que está na frente do N vai ter que passar multiplicando. Para não sofrer, se livre dele já. Então assim, 7.000 dividido por 500 é igual a N menos 1. Se ele está multiplicando, já passa dividindo. Corta as bolinhas, só para meninas, meninos não. Se você dividir 70 por 7, vai dar 14. É igual a N menos 1. Esse menos 1 passa para lá positivo, ou seja, N igual a 15. Ah, olha que legalzinho. Então assim, com fórmula é bacaninha, é legal, é assim, eu sou um cara estudado, sei fazer fórmula. Se não soubesse, ia acertar do mesmo jeito. Se ia somando de 500 e 500 e depois contava os dias. Então assim, ninguém morreu por não saber a fórmula aí. É bacana saber, é bacana porque você está estudando, vai entrar na faculdade e tal, mas vai somando de 500 e 500 e vai ser feliz. Beleza? Então assim, aparentemente, pelos nossos cálculos, ele leva até 15 dias para ficar dentro do planejamento do que foi pedido para o medicão. Tá lá! Uhul! Belezinha? Todo mundo feliz? Então vamos lá, vamos correr nós também. Povo, nem sempre a sequência que aparece para vocês de número é uma PA ou um PG, tá? Às vezes tem algum jeito mais fácil de fazer e você pode cair em erro tentando resolver como se fosse PA e PG. Vamos dar uma olhadinha no exercício. Olha que amor. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Eu tenho uns amigos meus também assim. Daí assim, matemáticos são... Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Nossa. Então assim, em cima ele colocou uma caixinha com o número 1, depois numa outra linha, lembra de linha e colunas lá nas matrizes. Ele colocou uma caixinha com 1, 2, 1, na próxima, 1, 2, 3, 2, 1, na próxima, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Vocês estão vendo que está parecendo uma árvore esse troço, né? Os números aumentam, chegam no meio e depois diminuem de novo, né? Os dois lados são iguais. Beleza. Ele percebeu que a soma dos números em cada uma linha
A soma dos números em cada uma linha tinha uma propriedade. Beleza. E que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. Então assim, pelo que ele está dizendo aí, você consegue achar a soma de qualquer linha. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Beleza? Então assim, eu vou bancar o Jacu, coisa que eu faço muito bem, e depois a gente brinca. Então assim, vamos dar uma olhada assim, analisando friamente, olha que bonitinho, assim, a linha 1 tem o número 1 no meio, vê se concorda com isso. A linha 2 tem o número 2 no meio. A linha 3 tem o número 3 no meio. Beleza. Então aparentemente a minha linha 9 vai ser uma coisa assim. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Depois 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Se você já achou isso, beleza. Soma todos esses números, se você compreendeu que a propriedade é essa, ó, dá uma olhada lá. Quarta linha tem um 4 no meio, a quinta linha vai ter um 5 aqui no meio. Se você entendeu que a propriedade é essa, daí os números aumentam até o meio e depois decaem de novo. Então assim, se você entendeu, aumenta até o 9 e depois volta a 1. Soma todo mundo, propriedade feita. O que mais? Se você acha que isso aqui é uma PA, porque está aumentando de 1 em 1, e essa daqui também é uma PA, porque está diminuindo de 1 em 1, você pode achar uma formulazinha da soma aqui, daqui a pouco eu mostro, tem um outro exercício que ela é mais útil do que essa, então eu vou mostrar lá. Você pode usar a fórmula da soma, que a gente chama soma dos n termos aqui, a soma dos n termos ali, calcula duas formulazinhas, soma os dois resultados e chega na soma também. Mas assim, se atenha ao texto. Eu sei que aqui a gente está, por mais que você esteja vendo uma aula, se preparando para um concurso, a gente brinca, a gente conversa com você, a gente tenta aliviar um pouquinho a tensão. Às vezes até eu mesmo saio numa bobeira, me perco e tenho que voltar no texto. Mas assim, se atenha ao texto. Então assim, olha o que ele disse lá. A soma dos números de cada linha tinha uma propriedade. Se você descobrir essa propriedade, tudo isso aqui embaixo será em vão. Não é necessário. Vamos ver se eu consigo entrar na propriedade então. Bom, ele falou que cada linha, a soma dos elementos de cada linha tinha uma propriedade. Vamos ver se alguém na tua frente aí, ou alguém percebe isso daí. Fala aí, fui eu sei, ou você mesmo, manda ver, ó. Vamos ver, linha 1. Por que linha? Porque ele falou que era nas linhas. A soma deu 1. Então, lá, soma 1. Linha 2. Se você somar 1 mais 2 mais 1, a soma deu 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Beleza. Se você for somar a próxima linha, linha 3. Linha 3. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 3 dá 9. Beleza. Se você for somar a soma da quarta linha, 1 mais 2 dá 3, 6, 10, 13, 15, 16. 16. Senhor, 1, 4, 9, 16, sei lá. 1, 4, 1 para 4 somou 3, depois somou 5, depois somou 7. Pode ser assim? Pode. Você pode ir somando os números ímpares de uma linha para outra. Ó. Aqui aumentou 3, aqui aumentou 5, aqui aumentou 7, daí para a próxima aumenta 9, aumenta 11, pode chegar lá. Mas é mais fácil do que parece. Dá uma olhada, vê se você concorda que na linha 1, a soma é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que dá 1. Na linha 2, a soma é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que dá 4. Na linha 3, a soma é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que dá 9. Ah, que legal, ó. Na linha 4, a soma é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que dá 16. Que massa! Isso significa o quê? Se você entendeu essa teoria, agora você não precisa mais sofrer. Basta que você lembre se é da linha 9 e a minha propriedade, que é a soma, é igual o número da linha elevado ao quadrado, se é a linha 9, 9 elevado ao quadrado, e a soma dá 81. Olha que amor, 81. Beleza? Então assim, você entendeu a propriedade, você fez rapidinho, em 30, 40 segundos e foi para frente. Você não entendeu a propriedade, você escreveu os números, somou, foi para frente. Você entendeu a propriedade e usou fórmula, gastou uns 2 minutos ali e foi para frente.
depende do teu caminho. Não estoure os 3 minutos, beleza? Na maioria das vezes, e eu acho que sim, estou falando por todos os professores de matemática, mesmo que a gente saiba que existe fórmula, muitas vezes o professor de matemática também escreve. A ideia é fazer o mais rápido possível. Não é feio fazer continha, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acertei, acertei, acertei. Esta precisa da formuleta. Deixa eu contar uma historinha para vocês antes, eu vou usar uma tela em branco aqui. Seguinte, existe um senhor chamado Carl Friedrich Gauss, o príncipe das matemáticas. Esse cidadão, para que essa historinha? Porque você vai precisar da fórmula. E se você souber a fórmula, você não vai sofrer para decorar. Então tá, esse cidadão aqui estava fazendo o que é parecido com a 4ª sériezinha, assim, no ensino fundamental para nós. O professor dele estava tentando matar tempo, coisa que vocês não imaginam o que é, porque ele estava na Alemanha, e na Alemanha os professores matam tempo, aqui ninguém mata tempo. Daí assim, o professor dele mandou fazer a soma de todos os números naturais na 4ª sériezinha, de 1 até 100. O tio pensou, bom, pelo menos essa lenda é passada desse jeito. Tem uma tendência a ser lenda, mas que ela é bonitinha. O professor pensou que ia ficar um tempinho sem fazer nada, criancinhas, no que é aproximadamente a 4ª série, tem em torno de 10 anos, para você somar aquelas 100 parcelas de 1 até 100 ali, ia levar um tempinho e ele podia descansar. Algum tempo depois, ali, quando está todo mundo meio que se mexendo, escrevendo as colunas ainda para somar os números, aparece o Carl Friedrich Gauss, com 10 anos de idade, e diz assim: "Senhor, somei." "Ah, piá, vai lá fazer de novo aí, para de atormentar aí, deixa eu ler o jornal." "Não, já somei." "Não, é impossível. Vai lá fazer teu negócio e para de chutar aí." "Não, eu terminei. Então deixa eu ver o que você fez." "Mostraremos para você." Eu pensei o seguinte, ó, professor, se eu somar todos esses números de 1 a 100, e depois eu pensei assim, tipo, essa é um comentário meu, uma prova real. Se eu somasse de novo esses números de 1 a 100, então assim, e eu percebi que se eu somasse o primeiro com o último, dava 101. O segundo com o penúltimo, dava 101. O terceiro com o antepenúltimo, dava 101. Algum lugar do meio do caminho, 101. E assim sucessivamente em todas as parcelas. Olha que fofo. E daí? E daí, professor, percebi como dava sempre 101, tem 100 parcelas, então vai ser 101 100 vezes. A única coisa é que a soma de tudo isso, então, a soma de tudo isso dá 101 100 vezes. O único problema é que tem que dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho esse mesmo cálculo 2 vezes. Bom, tio Carl Friedrich Gauss inventou a fórmula da soma de uma PA. Veja que isso aqui é uma PA, está crescendo sempre de 1 em 1, que é assim, a fórmula da soma é, você pega o primeiro termo, que era o 1 aqui, soma com o último, uma n qualquer, multiplica pelo número de termos, 100, então olha aqui, que 1 mais a n, o primeiro mais o último dá 101, o número de termos é 100 e divide por 2. Essa é a fórmula da soma da sua PA. Pega o primeiro, soma com o último, multiplica pelo número de termos e divide por 2. Olha que coisinha fofa. Então assim, 4ª série na veia. Beleza? Agora vamos ver para que a gente usa isso. Olha que amor. O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Ah, que lindo! Ó, um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas no painel, que terá no total 150 linhas. Na primeira linha vai ter uma estrelinha, na segunda 2, na terceira 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Olha que amor. Daí, olha o que o fofo falou. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou a sua resposta. O funcionário 1 diz aproximadamente 200 estrelas. O funcionário 2, aproximadamente 6.000 estrelas. O que é isso? Ó, a tarefa, a quantidade era de dizer quantas estrelas seriam utilizadas na confecção do painel de Natal. Quantas estrelas vão ser utilizadas? A soma disso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, até a linha de número 150, que terá, você já sabe, 150 estrelas. Por quê? Porque na primeira tem uma, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na quarta tem 4. Então, na de número 150, teremos 150 estrelinhas. O problema é que ele quer saber a quantidade, ou seja, o total. E como eu quero saber o total,
eu vou ter que fazer a soma. Beleza. Então tá lá. O outro funcionário Mané falou que tem 12 mil estrelas, 22.500, 22.800. Qual foi o funcionário que apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária? Eu acho que se você não souber da fórmula agora, vai ser um tanto quanto meio chato escrever 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 150. Né? Bom, vamos lá. Como é que a gente usa formuletar? O ruim de apagar isso aqui é que está tudo descritinho. A nossa canetinha é muito bacaninha, mas ela apaga caractere por caractere em vez de apagar a linha, entende? Então assim, quanto mais eu escrever, mais tempo eu vou ficar limpando. Mas vamos lá. Pelo que a gente entendeu ali, o nosso A1, a nossa PA, começa com uma estrelinha e o nosso A150, o último termo, tem 150 estrelinhas. Então beleza. Quando você for usar a tua fórmula que está aqui embaixo, olha que bonitinho. Tá lá? Quem seria o A1? Quantidade de estrelas na primeira linha. Uma. Quem seria o AN? O AN seria o último. Se você não soubesse que eram 150 estrelas, você deveria calcular. Então tá lá. 150 estrelinhas. Quem mais? O que é o N? Quantidade. A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo que tem 2 estrelinhas, A3 é o terceiro termo. Se vai até o A150, a quantidade é 150. E o que é 2? 2 é 2. Daí, a soma de todas as estrelinhas vai dar, primeiro dentro dos parênteses, 151. A tia falou que aqui dá para simplificar porque é uma multiplicação, 150 dividido por 2, 75. SN é igual. 151 vezes 75, usando meus poderes mediúnicos e a calculadora que vocês não estão enxergando, vai ficar assim, 151 vezes 75, 11.325. Esse era o número de estrelinhas que você deveria usar para fazer toda aquela árvore estreladinha, lindinha e maravilhosinha. Beleza? Agora vamos dar uma olhada lá. Olha que amor, um falou que era 200, outro falou que era 6.000. Um falou que era 22.500, 22.800. Qual o resultado mais próximo? Arã! Olha lá, o 3 falou umas 12.000. Rapazinho vive estrelado. Então assim, 11.325 está mais próximo de 12.000, que é a sua resposta, a letra C de Cibalena. Olha que bonitinho então, ó. Perto de 12.000 estrelinhas. Beleza? Então assim, apareça lá, apareça. Povo, um conteúdo fácil, várias vezes apareceu. O conteúdo PG não apareceu com cálculos, o conteúdo PG já apareceu. Eu comento rapidinho que a gente tem um tempinho ali. Apareceu com uma árvorezinha, beleza? E apareceu já em vestibulares assim. Deixa eu comentar com vocês. Isso aqui é uma PG, mas só para você perceber como não apareceu como cálculo no Enem. E a única que eu encontrei. Fractal, do latim fractus, fração quebrado, é um objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança, tem o mesmo formato, com o objeto inicial a partir da geometria fractal criada no século XX. Estuda as propriedades e comportamentos fractais. Tudo papo. Objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski vai ser mostrado a seguir. Uma das formas elementares de geometria fractal pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Comece com um triângulo equilátero, figura 1, tá lá. Depois, construa um triângulo, em cada lado tem a metade do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. É isso aqui, ó. Ele pega o seguinte, vamos ver o realce, ele pega o pontinho aqui do meio, liga isso aqui, fica ruim de ver, mas eu vou fazer com a caneta aqui. Ele pega o teu triângulo equilátero, pega os pontinhos do meio, liga e faz 4 triângulos iguais. Depois, eu já li o texto, só para caber no tempo, ele fala assim, posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tem um vértice em comum com os outros dois. É aquele desenho que eu fiz, conforme tem a figura 2. Ó, a figura 2, o vértice comum. É isso aqui, ó. Pega os pontos médios e liga. Daí, repita sucessivamente os passos 2 e 3 e continue isso. Então assim, cada triângulo pretinho que sobrou aqui, você vai fazer a mesma coisa, tipo esse do canto aqui. Você vai lá, pega os pontos médios, liga isso daqui e apaga o do meio. Então assim, cada triângulo desse, verifique que ele foi dividido em 4 partes e dessas 4 partes você pegou só 3. Então assim, uma questão que podia parecer legalzinha na tua prova, era assim, o que acontece com a área disso fazendo 16 vezes? E como uma área vai ser 3/4 da outra, 3/4 da outra, 3/4 da outra. Então assim, você teria que fazer um cálculo no PG, mas não foi isso que aconteceu. Ele pediu para você encontrar, a partir dessas divisões, qual era uma figura lá na frente. Quer ver? Ó?
Então olha o que acontece assim, de acordo com o procedimento descrito acima, qual vai ser a figura número 4? Olha o que acontece, a figura número 3. Agora imagine que cada um desses triângulozinhos aqui vai ser dividido em 4 partes e você vai pegar 3 e pintar e deixar um em branco. Ou seja, dá uma olhada lá, 3 e pintar e deixar um em branco. Cadê, cadê, cadê? E eu acho que você consegue chegar na sua resposta fofinha. Olha aqui, ó, povo. Cada triângulozinho que chegou lá no canto depois, olha lá. Pinta 3 e deixa uma em branco. Então, isso poderia ser usado com cálculo de PG, progressão geométrica, ok? Mas não foi isso que foi pedido. As questões da prova do Enem não podem ser muito demoradas. Progressão geométrica, normalmente os valores crescem muito rapidamente ou decrescem muito rapidamente. Esse cálculo vai depender de um pouco mais de tempo. Isso não apareceu, ok? Então, assim, o que mais apareceu de progressões para vocês foram soma da PA, fórmula geral da PA, e da PG, a ideia de PG, que também pode ser usado alguma coisa exponencial, a gente vai ver em breve. Beleza? Espero que tenha ajudado bastante. Até uma próxima aula, ok?